Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês alguns livros do genial escritor brasileiro Carlos Heitor Coni, que infelizmente nos deixou, mas também deixou um legado na literatura e que não pode ser desprezado e precisa ser conhecido. Então hoje eu trouxe aqui para vocês alguns livros que eu li, gostei muito e gostaria de apresentá-los. Não sei se vocês já leram, vocês depois vão me dizer aí nos comentários o que vocês conhecem de Carlos Heitor Coni. O primeiro que eu gostaria de falar é O Ventre, que na verdade é o primeiro romance dele, foi publicado em 1958, na verdade é um romance de formação. Então ele tem um pé lá no existencialismo, que é uma corrente filosófica da época e que influenciou muitos escritores. Então O Ventre, ele é a história de dois irmãos, e aí nós vamos ver como que essas relações, elas se encontram, elas se esbarram, elas se desencontram. Então esse aqui é um romance espetacular, é um livro espetacular. Então chama O Ventre e é o primeiro romance dele. Em seguida, ele escreve o maravilhoso, que aí eu já disse para vocês que eu amo e tá aqui, não vou nem falar dele porque eu acho que tem apresentação aqui no quintal, que é o Quase Memória. E esse livro aqui foi lançado pela TEG Experiências Literárias. Eu tenho um outro livro desse aqui, que é o primeiro, né? E quando eu li esse livro, eu gostei tanto que eu saí dando de presente para todo mundo. Eu falei, lê que você vai gostar, lê que você vai... Porque ele é muito divertido, realmente, é um livro muito gostoso de ler. Então esse aqui dispensa até a apresentação, porque eu acho que já tem aqui. Ai, gente, deixa eu lembrar, toda vez que eu coloco essa minha blusa aqui, eu acho que eu tô sendo vestida de Otávio Paz. Olha só. O Labirinto da Solidão. Eu acho que essa minha blusa é a cara do livro do Otávio Paz aqui, que a Kozak Naif lançou. Diga se não. Peguei até para mostrar. E aí, depois disso, ele retoma, tem o Piano e a Orquestra, que eu não li, mas dizem que é maravilhoso. Tá aí um livro que eu vou procurar também do Coni para ler. A Casa do Poeta Trágico, que é fantástica, inclusive estive na Casa do Poeta Trágico em Pompeia, e esse livro ele é narrado a partir do encontro de um publicitário e de uma menina brasileira, uma adolescente, e eles se encontram lá no meio das cinzas do Vesúvio, lá no meio dos cadáveres, enfim, incinerados, lá das pessoas incineradas. Então tá naquele cenário de Pompeia, eles se encontram e aí desenvolve esse romance. Mas esse livro aqui é muito fantástico, é muito legal. Adorei. Então essa Casa do Poeta Trágico, também lançado pela Companhia das Letras, eu tava fuçando aqui, nessa época eu colocava o dia da semana. Esse aqui eu comprei no dia 20/10/98, que foi uma terça-feira. Esse aqui eu comprei num sábado, no dia 25/7/98. Pra que isso? Não tem nenhuma função, né? Enfim, e aí, mergulhando um pouco mais na obra de Coni, a gente vai conhecer a história de Paulo Simões, que é um camarada que ele se engaja na luta armada. Então ele fala sobre Pessac, a travessia, como se fosse a travessia de Moisés pelo deserto. Então ele utiliza essa alegoria para falar da entrada de Paulo Simões na luta armada dos anos 60 e 70. Então eu não sei se realmente é um livro político, mas aí você vai julgar a partir da sua leitura, né? Enfim, mas é um livro bastante interessante, eu gostei, e como ele faz essa incursão. Então esse também é um livro de 99, eu já li há algum tempo, mas é um livro que vale super a pena. Bom, um outro livro que eu também achei muito, mas muito incrível, é esse aqui, Matéria de Memória, que eu acho hoje que deve ser o melhor livro dele. Esse Matéria de Memória, ele vai falar sobre o amor, que não é exatamente somente o amor entre homem e mulher, entre duas pessoas, mas é um amor universal, né? E ele vai falar sobre Tino, sobre Selma e sobre João.
Então, são esses 3 personagens. E como que eles vão lidar com o amor, cada um deles, é absolutamente uma matéria de memória, né, do que nós somos feitos. Então, esse livro aqui vale muito a pena. Gente, esse livro é lindo. Não perca de ler. Esse aqui, para mim, assim, o mais divertido realmente é o Quase Memória, mas matéria de memória, ele ganha disparado de todos os livros do Coni. Bom, eu também não li o Piano e Orquestra. Vale lembrar. E aí, um outro livro também que eu achei muito, mas muito fantástico, é esse Romance Sem Palavras. Na verdade, os personagens, eles vão se apresentando e eles criam um triângulo amoroso. E aqui nós vamos ter a Iracema, vamos ter o Beto e vamos ter o Jorge, formando esse triângulo e discutindo novamente as emoções, o amor e como as pessoas se encontram nessa vida e como elas como elas se encontram e como elas vivem as suas existências entrelaçadas e encontradas, desencontradas, enfim. É um livro muito bacana. Eu acabei de ver aqui, não acredito, que eu tenho uma dedicatória de uma pessoa que não está mais na minha vida. Olha só, coisa incrível, né? E tá aqui, Romance de Palavras. Romance Sem Palavras. É isso aqui. Então, esse livro também é um livro muito interessante. E aí, para fechar, eu trago para vocês 100 crônicas, 100 crônicas escolhidas. Essas 100 crônicas escolhidas, o Harém das Bananeiras, em que Heitor Coni, são muito, muito curtinhas, então veja bem, são 100 crônicazinhas. E esse livro, eu acho que pegou alguma coisa, olha, estragou meu livro. Ai, puxa vida. Deixa eu ver quando foi que eu comprei. Ah, esse aqui é mais detalhado ainda. Dia 5/2/2000, às 12h30, em um sábado. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu não faço mais essas bobagens. Nesse livro, a gente vai encontrar a pessoa do Heitor Coni. Né? Então, aquele menino criado no subúrbio do Rio de Janeiro, o Harém das Bananeiras, tem uma explicação muito interessante para esse título. Os meninos faziam um buraco na bananeira, abraçavam a eles e ali iniciavam sua vida sexual. Então, isso era comum na infância daquela época, e ele conta aqui a história de que alguém pegou a bananeira de alguém e se brigaram por ciúmes. Então, a gente consegue ver o menino aqui, né? O escritor, o homem que ele se tornou. Esse livro aqui é muito gostoso de ler, é muito gostoso, é muito divertido e perpassa, assim, pela cultura, pelo um panorama, né, social do Rio de Janeiro, principalmente nos bairros mais distantes, nos bairros de periferia, né? Então, esse aqui é o último livro que eu li do Coni, mas foi super divertido. Então, eu vou deixar essas dicas aqui. Me diga quais livros desses aqui vocês já leram e se você gosta do Heitor Coni ou não, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Me diga o que você achou e até a próxima. Tchau!